Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um fenômeno universal, mas através de uma lente completamente nova e fascinante. Nós vamos explorar como a ausência de palavras pode, na verdade, falar muito mais alto do que a gente imagina. Afinal, o que realmente acontece quando absolutamente nada é dito? Bom, para começar, a tese central extraída de todas as fontes que nós analisamos hoje é super direta. O silêncio também é resposta. A gente tem uma tendência natural de achar que a falta de comunicação é só uma pausa, né? Ou talvez um simples esquecimento. Mas, na verdade, o silêncio não é um vazio passivo. Ele é uma mensagem ativa e muito poderosa. E isso levanta uma questão intrigante para a gente pensar. O que ocorre quando as palavras simplesmente faltam em áreas tão diferentes da nossa vida? Como é que a falta de um retorno afeta a dinâmica entre duas pessoas, ou as obrigações de um governo com os cidadãos, e até mesmo a jornada espiritual? É exatamente essa conexão que nós vamos fazer agora. E o nosso roteiro para essa explicação de hoje é bem dinâmico. Nós vamos passar pelo peso do silêncio, como ele funciona nos relacionamentos, o que acontece quando o Estado silencia, os efeitos legais disso tudo, o conceito de silêncio espiritual e, para fechar, o silêncio como resposta. Parte 1. O peso do silêncio e o silêncio nos relacionamentos. Pensa na maior frustração da nossa era digital. De um lado, a gente tem essa expectativa moderna absolutamente alta. A gente envia uma mensagem e espera uma conexão quase instantânea. E do outro lado, vem a dura realidade do vazio, aquele temido vácuo. O material do blog Sem Travas no Coração pontua muito bem isso. Eles destacam que interagir online exige reciprocidade. Então, quando não vem retorno nenhum, isso gera um sentimento muito forte de descaso. É literalmente a colisão da nossa expectativa com o nada. E a grande lição dessa primeira fonte é que uma mensagem não respondida não é um erro de sistema. É um sinal claríssimo de indisponibilidade ou de falta de interesse. É, na verdade, um limite que foi estabelecido sem precisar usar uma única palavra. A recomendação da fonte é até bem direta sobre isso. A gente precisa entender essa mensagem implícita e simplesmente seguir em frente, sem ficar implorando por atenção. Parte 2. Quando o Estado silencia. Agora, vamos ampliar isso para um nível macro. E quando quem deixa a gente no vácuo é o próprio governo? O trabalho acadêmico de Camila Lino Pereira traz uma definição técnica fascinante sobre isso, que é o silêncio administrativo. Basicamente, é a inatividade formal do poder público quando um cidadão faz um pedido. Só que, em termos legais, não dá para tratar isso como um mero esquecimento. Para os grandes doutrinadores do direito, isso é um fato administrativo e jurídico e tem consequências muito reais. E o contexto histórico disso é sensacional, porque mostra que esse conceito jurídico não nasceu ontem. Tudo começou lá na França, em 1790, quando criaram as jurisdições administrativas. Um pouco depois, em 1864, os franceses estabeleceram uma regra de que 4 meses sem resposta significava, na prática, uma negação. E aqui no Brasil? Bom, essa teoria só começou a dar as caras em 1939, introduzida por Temístocles Brandão Cavalcante. Ou seja, faz tempo que o direito tenta resolver o problema de ser ignorado pelo Estado. Parte 3. Os efeitos legais e os resultados dessa omissão. A lei brasileira tem umas diretrizes que contrastam de um jeito muito interessante. Às vezes, a gente tem o chamado silêncio positivo. Isso é quando o prazo acaba e a lei diz, ok, seu pedido está automaticamente aprovado. Mas também existe o silêncio negativo, que é exatamente o oposto. A falta de resposta significa que o pedido foi rejeitado. Só que tem um detalhe absolutamente crucial no direito público. O silêncio só produz esses efeitos de aprovar ou rejeitar se isso estiver expressamente escrito na lei, não é automático. E para destrinchar isso ainda mais, o pesquisador André Saad classifica esse silêncio em 3 categorias principais. A gente tem o silêncio próprio, que é quando a lei já dá um efeito direto e imediato. Tem o condicionado, que, como o nome sugere, exige que o cidadão faça alguma tarefa material antes que o efeito aconteça. E, por fim, o implícito, que ocorre de forma mais indireta, como nos casos de decadência tributária. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. E se o silêncio for puramente abusivo e não tiver nenhuma previsão na lei? 120 dias. Esse é o número mágico. É o prazo decadencial estipulado por lei para se entrar com um mandado de segurança. Essa é, sem dúvida, a principal ferramenta no Brasil para forçar o Estado a sair da inércia, cumprir o dever dele de dar uma resposta e garantir o nosso direito básico de petição. Parte 4. Silêncio espiritual, a espera e o propósito divino. Mudando completamente de esfera, vamos olhar agora para os textos teológicos. Lázaro vem para fora.
Essa frase ilustra perfeitamente o conceito filosófico da espera. No material analisado, o silêncio inicial de Deus diante de um sofrimento foi visto por quem estava em volta como uma falha, um abandono. Mas a fonte destaca de forma muito imparcial o princípio por trás disso. O que parecia um atraso injustificável era, na verdade, um tempo determinado para um propósito muito maior fosse revelado lá na frente. E dentro dessa perspectiva de fé, o material sugere 3 passos bem práticos para a gente lidar com os julgamentos que vêm durante esses períodos de silêncio. Primeiro, não ficar dando explicações excessivas para quem não entende a situação. Segundo, manter a confiança naquele chamado interno. E terceiro, simplesmente deixar que os resultados finais falem por si mesmos. É a ideia de que a gente não precisa buscar validação o tempo todo com palavras. Parte 5. O silêncio como resposta e a mensagem oculta. Então, para amarrar todas essas pontas que a gente explorou hoje, o grande ponto aqui é que a ausência de palavras nunca é só um espaço vazio. Nos relacionamentos, ela grita indisponibilidade e pede que a gente siga em frente. Na relação com o Estado, é um fato jurídico sério, com prazos correndo e que exige ação legal. E no campo espiritual, é vista como uma questão de tempo divino, um convite para buscar paz interior. É a mesma ausência de som, mas com impactos gigantescos. Depois de entender todas essas engrenagens por trás de uma simples falta de resposta, fica aqui uma provocação para a gente levar para a vida. Como é que o próximo silêncio profundo vai ser interpretado? Seja numa conversa pessoal, numa papelada travada no governo ou nas grandes questões de fé, o silêncio está, a todo instante, conversando ativamente com a gente. Muito obrigada por acompanharem essa explicação detalhada de hoje e até a próxima!